Olá, minha amiga querida, bom dia! Que alegria poder começar mais um dia na presença de Jesus e na sua também. Primeiro eu quero agradecer por cada pessoa que está vindo aqui diariamente, sem desistir, sem desanimar, de continuar nesse propósito de 40 dias do modo caverna com Jesus. Eu tenho certeza que Deus está fazendo coisas grandiosas na vida de cada uma de vocês que estão aqui, meninas. E por mais que vocês ainda não vejam a obra completa do Senhor, tenham a certeza de que algo muito, muito grande está vindo ao encontro de vocês, porque vocês estão de coração aberto, firmes, sem desanimar, mesmo em meio às dificuldades. Então, eu creio no galardão de Deus para cada uma que está aqui. E antes da gente ir para a mensagem de hoje, que está poderosa e que eu tenho certeza que vai edificar e falar muito ao coração de cada uma de vocês que estão aqui, porque se você está aqui, essa mensagem ela é para você. Eu quero te pedir aquele favorzinho. Se você puder, curte, comenta, compartilha e ativa o sininho. E agora vamos para a mensagem. Hoje nós vamos começar lendo a passagem de Mateus, capítulo 26, versículo 39, que diz assim: Meu Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E a passagem de Lucas, capítulo 22, versículo 44, diz assim: estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo sobre a terra. Meninas, a passagem de hoje fala sobre entrega, sobre entregar nas mãos de Deus o controle daquilo que a gente acha que está controlando. Eu não sei se faz sentido isso para vocês, mas lendo e meditando nessas duas passagens bíblicas, nós vemos que Jesus, no momento da sua entrega à cruz do Calvário, ele sentiu uma agonia tão profunda que ele falou com Deus: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, contudo, que seja feita a sua vontade. Quantas de nós estamos retendo coisas, pessoas, situações em nossas mãos aonde a gente não quer entregar para Deus? Estamos agoniadas, estamos profundamente tristes, nos sentindo derrotadas, mas nós não queremos entregar para Deus. Por quê? Porque a gente acha que tendo o controle da situação, a situação pode mudar. Quantas de nós vivemos isso, né? A gente quer sempre estar mexendo naquilo que não é pra gente mexer, falando aquilo que não é pra gente falar, que a gente tá tentando convencer, justificando, pedindo, implorando, fazendo coisas que Deus não nos pediu para fazer, mas que na nossa falsa ilusão remetem a um controle de que a situação ela tá sob o nosso poder se a gente fizer tais coisas, né? Mas a gente vê através do exemplo de Jesus Cristo que mesmo na profunda agonia que ele tava, tanto pavor naquela entrega, que ele chegou a suar sangue, ele chegou na sua situação humana extrema de pavor, mas ainda assim ele entregou a vida dele na confiança de que Deus cumpriria aquilo que estava determinado no plano perfeito, no projeto original. E hoje eu quero trazer para vocês justamente essa discussão, sabe? O quanto que entregar dói, faz a gente ficar agoniada, faz a gente pensar que está perdendo o controle que a gente nunca teve. Mas eu quero que vocês reflitam comigo hoje o que é que Deus está pedindo para vocês entregarem 100% nas mãos dele hoje. O que é que vocês estão tentando reter com a força do braço de vocês e vocês não estão tendo nenhum sucesso, a não ser de verdade um sentimento de derrota? Você já sentiu que ao entregar algo para Deus, na verdade parecia que você estava perdendo aquilo para Deus? Que abrir mão do controle dói tanto quanto uma derrota? Que renunciar ao que a gente ama ou quem a gente ama nos faz sangrar por dentro? Jesus nos mostrou exatamente o que é isso. A entrega de Jesus na cruz por nós, pelos nossos pecados, imerecedores da graça de Deus, não foi fácil.
E mesmo com o coração em agonia, com o próprio corpo físico sangrando, ele nos ensina algo tão poderoso, que a entrega de tudo nas mãos de Deus, ela não é uma perda, mas uma confiança em quem verdadeiramente está no controle das nossas vidas. Essa entrega verdadeira, ela dói, ela sangra, mas ela revela em quem realmente confiamos. Jesus, sendo Deus encarnado como ser humano, ele poderia evitar a cruz, mas ele escolheu confiar. Ele orou: Pai, se for possível, mas completou com: que seja feita tua vontade. E é assim que nós precisamos orar, meninas. Mas muitas vezes a gente só faz a primeira parte. A gente só pede: Pai, se for possível. Mas a gente não conclui a nossa entrega de tanto medo que a gente tem de perder o controle da situação. A gente quer escapar do cálice, a gente quer escapar da dor da entrega. Talvez você esteja segurando firme um relacionamento, um sonho, uma expectativa, uma porta que Deus já pediu para você soltar, que Deus já fechou, e você ainda está insistindo. E Deus está dizendo para você: deixe que vá, confia em mim. Meninas, Deus não precisa do nosso controle, Ele precisa da nossa rendição. Deus não precisa da nossa ajuda para transformar nenhuma situação, para abrir nenhuma porta, para transformar ninguém. Deus não precisa. Deus precisa da nossa rendição e da nossa confiança. Você realmente confia em Deus a ponto de entregar o que é mais importante para a sua vida? Esses dias eu estava de joelho orando e falei: Deus, parece que não tem mais nada na minha mão para reter, eu já te entreguei tudo, Senhor. Se tiver alguma coisa que tá nas minhas mãos e que eu não tô conseguindo soltar, por favor, me mostra, porque eu não tô conseguindo ver. Parece que eu já te entreguei tudo. E Deus foi me mostrando, foi transformando a minha mente, fazendo aquela metanoia para que eu pudesse enxergar a situação de um jeito diferente do que eu estava vendo e pudesse ver que eu de fato estava retendo aquilo que Deus não me pediu para reter, aquilo que Deus não me pediu para fazer, porque tem coisas na nossa vida que só Deus pode transformar, que só Deus pode fazer, e que é mentira você acreditar que você está tendo controle, que porque você está controlando aquilo, está parecendo que está mudando. Mas não, porque a verdadeira transformação, ela só vem através do Espírito Santo de Deus. E entenda uma coisa, você pode orar, você deve orar por portas se abrirem, por pessoas se transformarem, por situações mudarem, porque tudo a gente consegue através da oração e do jejum, lembra? Da nossa rendição completa. Mas você não é o Espírito Santo de ninguém. O convencimento verdadeiro, a mudança genuína, só quem faz é o Espírito Santo de Deus dentro de cada um. Então, se você está segurando uma situação, uma pessoa, eu te digo hoje, pelo poder que há no nome de Jesus, solta, deixe que vá, porque só Deus é capaz de fazer a verdadeira transformação. Jesus não foi para a cruz porque ele estava fraco. Ele foi porque ele estava entregue ao plano perfeito de Deus. A cruz não foi um símbolo de derrota, mas ela foi um altar de confiança. Imagine você andando em um avião, de repente o avião começa a cair e um passageiro tentando pilotar o avião do banco de trás. Você acha que ele consegue colocar o avião para cima de novo? É inútil. Por quê? Só o piloto tem o controle da nave. Quem é que está no controle da tua vida? Deus é que está no comando da tua vida? Ou o seu falso controle é que está comandando a sua vida? Porque eu posso te falar com toda certeza, mesmo quando tudo parece fora do eixo, mesmo quando tudo parece escuro, se quem está pilotando a nave da sua vida é Deus, você pode ter certeza. É questão de tempo
para essa nave se endireitar e voltar para o eixo, porque você já entendeu que o controle não está nas tuas mãos, mas está nas mãos do único que pode resolver toda e qualquer situação. E a fé verdadeira, ela só começa quando o controle, o nosso falso controle, termina. E Deus muitas vezes nos prova nisso. A gente chega até o nosso limite. E nesse ponto tem que haver uma rendição completa, porque se a gente não entrega tudo, a nossa fé ainda está limitada, a gente ainda está tentando fazer com as nossas próprias mãos. Meninas, deixar ir uma situação, um emprego, uma pessoa, não é desistir. Se você estiver com a tua motivação no lugar certo, no deixar ir, que é em Deus, que é continuar lutando por aquilo, mas com oração e jejum, você então não está desistindo, você está descansando. Quando você solta, você abre espaço para Deus agir. Olha como é louco isso, mas enquanto Jesus era preso, julgado e crucificado, quando para todo mundo, nos olhos dos seres humanos daquela época, tudo parecia o fim. Na verdade, aquele momento fazia parte do plano eterno de salvação que estava se cumprindo. Então, por mais que a nave da tua vida esteja desgovernada nesse momento, se ela estiver nas mãos de Deus, acredite, faz parte do plano perfeito de Deus para a tua vida. Talvez, meninas, vocês precisem deixar ir uma mágoa, ou o medo do futuro, ou o hábito de se culpar por algo que Deus já perdoou. Abra mão de tudo isso. Deixa Deus entrar em cena na tua vida. Você não precisa entender, você só precisa realmente obedecer. E obedecer significa muitas vezes renunciar, mesmo que isso nos tragam dores e lágrimas. Jesus, ele não precisava entender tudo naquele momento em pele humana. Ele apenas precisava obedecer. Essa confiança em Deus, ela não nos promete a ausência da dor. Ela nasce no meio do sangue, do suor, das lágrimas. Quando mesmo chorando a gente diz: Pai, seja feita a tua vontade. Eu entrego tudo, eu me rendo diante dos teus pés. Eu reconheço que não tenho nenhum controle sobre essa situação e só o Senhor pode fazer. Que seja feita então a tua vontade. Em Salmos capítulo 37, versículo 5 fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Meninas, há uma luta muito grande de soltar aquilo que a gente não quer perder, mas tem momentos na nossa vida que Deus nos parece pedir para fazer exatamente essa rota contrária. Aquilo que a gente mais tem medo de perder, Ele nos pede uma rendição completa, porque isso mostra que a nossa fé está somente nele. E se mesmo nas situações contrárias, como entrega genuína e verdadeira da nossa parte, reconhecendo que não tem o que fazer, que só Ele pode salvar, reconstruir, transformar, a gente sabe que o nosso milagre vai chegar e que toda a honra e toda a glória vai ser dada ao nome de Deus. Por quê? Porque nós tentamos de tudo, tentamos controlar até onde deu, tentamos mudar com as nossas próprias mãos o máximo que a gente conseguiu, mas nós precisamos reconhecer que como seres humanos somos limitadas e necessitamos da graça de Deus. Então, quando Deus ele transforma algo que para nós era perdido, toda a honra e toda a glória é dada ao nome de Deus. Então entendam que essa entrega verdadeira e genuína daquilo que Deus está te pedindo para soltar, porque você está vendo que do teu jeito não está mais dando certo, é porque agora Deus quer começar a trabalhar nessa história do jeito dele. E acreditem, é aquilo que eu sempre falo, o jeito dele, o terceiro jeito é sempre melhor. E o final dessa história que você acha que é o fim, na verdade é o começo de um grande testemunho que você vai ter para contar. Então acredita em Deus, confia no Senhor. O controle, meninas, é uma ilusão confortável, porque a gente acha que está se protegendo contra o medo se a gente estiver controlando situações, mas o controle é mais falso
do que uma nota de R$7. E sabe por que a gente quer controlar tudo? Porque a gente tem medo. Medo de sofrer, de perder, de ser rejeitada, de repetir dores antigas. É tudo medo. Então a gente segura, a gente se antecipa, a gente tenta prever o imprevisível, a gente cria todas as rotas mirabolantes na nossa cabeça para fazer com que as coisas saiam do nosso jeito. Mas o controle que a gente acha que tem é uma mentira bem feia que o inimigo nos conta, só para nos deixar presa em um ciclo vicioso que nos adoece. E a verdade é que a gente nunca teve controle nenhum. A gente não controla o tempo, a gente não controla o outro, a gente não controla nada. Basta vir um Covid pra gente ver que a gente não tem o controle de absolutamente nada. Tudo isso tá sob o poder de Deus. Todo esse medo que a gente sente, ele finge que protege, mas na verdade ele nos paralisa. O controle finge que garante alguma coisa, mas ele só nos afasta de ter uma confiança completa e genuína em Deus. Mas Jesus nos mostra com o exemplo dele um caminho diferente. Uma rendição completa e corajosa. No Getsemane ele poderia ter fugido, mas ele ficou. Ele não poderia ter feito igual a Adão? Adão teve o livre-arbítrio. Todos nós temos. Ele não poderia ter escolhido um caminho diferente, mas ele escolheu enfrentar a dor momentânea para a colheita da nossa salvação eterna. Ele se rendeu. Ele poderia ter controlado a situação do jeito que naquele momento a alma dele gritava pela necessidade de um desfecho físico diferente, mas ele se entregou completamente porque ele sabia. O controle pode até dar a sensação de segurança, mas só a entrega verdadeira traz a paz. Então, minha amiga, pare de lutar com Deus para pegar o volante da tua vida. Você não foi chamada para dirigir, você foi chamada para confiar. A fé começa no momento em que você aceita. Eu nunca tive o controle, mas eu reconheço e conheço aquele que tem e eu confio. Amém? Vamos orar comigo? Repete assim: Pai, eu reconheço hoje que o controle que eu tanto tento segurar é uma ilusão. Tenho vivido com medo de perder, de me machucar, de não ser suficiente e por isso insisto em conduzir a minha vida com as minhas próprias mãos, tentando prever, evitar e calcular. Mas isso só me cansa, me frustra e me afasta da tua vontade. Hoje eu admito, eu não tenho o controle, nunca tive. E tudo bem, porque o Senhor tem. E o Senhor é soberano. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando dói, Senhor, me ensina a confiar, como Jesus confiou no Getsemane. Me ensina a confiar e a entregar o que mais dói, o que eu mais amo, o que eu mais temo. Que eu não viva uma fé baseada em previsões, mas em rendição. Me ajuda a soltar o que eu segurei por tanto tempo, por medo de perder, e a descansar no teu amor que nunca falha. Toma o volante da minha vida, meu Deus, que eu viva não pelo que eu sinto, mas pelo que eu creio. E eu creio que o Senhor está no controle e isso me basta. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigada, minha amiga querida, por ter ouvido essa mensagem até aqui. Eu espero que você tenha um dia de paz e cheio de boas escolhas. E eu tenho 2 diquinhas finais para vocês. Primeiro, se você ainda não baixou o Devocional Transformation, entra no link que eu vou deixar aqui na descrição e baixe gratuitamente. Esse é um presente meu para você que quer colher bons resultados no teu corpo, na tua alma, no teu modo de pensar, de sentir, de agir e reagir e em sua espiritualidade com a ajuda de Deus. Esse devocional vai guiar você. Então entra lá e baixa gratuitamente. E a segunda dica, no meu modo caverna com Jesus para esse tempo, tem algumas práticas que eu estou adotando, como por exemplo, estudar mais inglês, ler livros que são do meu interesse para esse momento da minha vida. Então quero deixar aqui para vocês alguns links de cursos, de produtos que vão ajudar vocês. No meu corpo, eu estou seguindo uma alimentação mais limpa, bebendo mais água, mas eu também estou fazendo uso de alguns suplementos que vão me ajudar durante este tempo, nessa reconstrução de uma nova vida. Já está me ajudando porque eu faço uso constante
e eu quero compartilhar com vocês também, então dá uma olhadinha nos links abaixo. E eu quero deixar aqui também, falando em espiritualidade, da Bíblia que eu uso. Na verdade, eu vou deixar duas, porque são as duas que eu tenho e elas têm uma linguagem muito simples e eu tenho certeza que vai ajudar vocês também. Então eu quero deixar essas dicas dos produtos que eu uso aqui para vocês, porque eu tenho certeza que vão te ajudar também. Então é só vocês entrarem no meu link de afiliados da Amazon e adquirirem esses produtinhos se vocês quiserem, tá bom? Eu te vejo amanhã às 7 horas da manhã. Que Deus abençoe poderosamente o teu dia. Um beijo e até amanhã.